Ok, pessoal, acho que estamos na parte 5. Agora vamos fazer pequenos ajustes aqui antes de começarmos. Todos os métodos deverão ser assíncronos. Só colocar aqui async depois da palavra public. Ok. Vamos trabalhar estes dois métodos, criar conta e fazer login. Vamos começar com o criar conta. Mas, para eu conseguir criar uma conta, vamos lá pôr aqui uma imagem para facilitar a compreensão. Vamos lá supor, temos aqui um servidor que vai representar o nosso computador nesse exato momento. Dentro dele temos um projeto API e temos também um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Que estão totalmente separados. A minha API, para enviar dados para o banco de dados, será por intermédio da classe de serviços. Tá? E essa classe de serviços para enviar os dados precisa conhecer algumas informações sobre o banco, como a localização do banco, que é o host ou server, que nós lá definimos como localhost, a porta de comunicação com o nosso PGADMI, que é o 5432, o usuário do banco de dados, que é o PostgreSQL. Eu disse lá no início que tínhamos que guardar bem essa informação. Vamos precisar daquele usuário PostgreSQL. O nome do banco de dados, gstock, que foi o nome que nós demos, e a password desse usuário do banco de dados. Ok? Essas informações todas nós colocamos aqui dentro da camada do database. Vamos lá verificar ela. Tá. Eu tenho aqui a pasta database, está aqui ela. E dentro dessa pasta database, só abrir um pouquinho. Dentro da pasta database, criamos um arquivo app-contexto. Tá, vamos abrir. Então, esse arquivo tem uma classe que eu chamei de app-contexto. Então, essa minha classe contém as informações que eu preciso passar para a classe de serviço para ele poder se comunicar com o banco de dados. Ele vai precisar saber qual é a string de conexão, ok? E qual tabela ele vai utilizar para guardar ou consultar informações. Tá? Então, para eu conseguir passar essas informações do database para o serviço, temos aqui uma seta azul. Tá? Para eu passar esses dados daqui para aqui, temos que realizar dois passos. Primeiro, configurar a classe app-contexto que está aqui no database. Vamos fazer isso agora. Tá? Daqui, app-contexto, vou copiar. Como é que eu faço a configuração desta classe app-contexto? É feita aqui no arquivo program. Abrimos o arquivo program e vamos subir até aqui onde está o nosso builder.service, tá? E vamos por debaixo desse builder fazer também builder.service, tá? Queremos configurar também um serviço, add transient, tá? Abrir sinal de menor e sinal de maior, parênteses, ponto e vírgula. Aqui, entre o sinal de menor e o sinal de maior, colocamos o nome da nossa classe. Tá feita a configuração daquela classe. Agora, sim, posso voltar lá. Vamos ver aqui. Configurei. Agora, como é que eu faço para que haja essa ponte aqui? Pegar as informações daquela classe, trazer para aqui o serviço. Também é muito simples. Vamos na classe do serviço, está aqui. Temos que trazer aquilo aqui na classe de serviço. Então, para isso, vamos fazer o seguinte: private read only, tá? Vamos criar uma variável apenas de leitura do tipo app-contexto, tá? Queremos criar uma variável desse tipo e vamos chamar de underline, pode ser contexto apenas, contexto e ponto e vírgula, tá? Próximo passo, quer dizer, já estou no segundo passo. Vamos criar aqui o método construtor da classe. O método construtor é um método que tem exatamente o mesmo nome da classe. E a minha classe chama-se usuário service.
Então, eu vou fazer public, porque o construtor tem que ser público. Põe o nome da classe, parênteses, o escopo do método. E aqui dentro desse parênteses, vou fazer o seguinte. Vou dizer que sempre que eu executar esse construtor, ou sempre que o construtor for executado, vamos trazer aqui o app contexto, que é a classe que nós configuramos, e vamos chamar de contexto. Tá feito? Não. Falta o último passo, que é esse. Ele já está aqui a me sugerir. Essa variável que eu criei é uma variável de escopo global, e essa variável aqui é uma de escopo local. Então, como os dados vão vir aqui na variável de escopo local, e eu não tenho como usar a variável de escopo local nos outros métodos, então vamos passar os dados que estão aqui para a variável de escopo global. Assim, vou poder usar esse contexto dentro de qualquer método da classe usuário service. Então, aqui no criar conta, vamos fazer o seguinte: await, já que o nosso método é assíncrono, vamos chamar o nosso contexto, underline contexto, ponto. Eu tenho muitas tabelas que nós criamos lá. Repara, tem a tabela de categoria, a tabela do fornecedor, produto, transação, usuário. Eu quero a tabela do usuário. Tá? O que eu quero fazer na tabela do usuário? Quero criar conta, então significa que os dados que vão ser enviados aqui, eu tenho que armazenar nessa tabela. Então, ponto add async, ou seja, vamos adicionar de forma assíncrona os dados do usuário dentro da tabela que nós chamamos de tabela usuário. Tá? E essa tabela usuário, ela já sabe que essa informação tem que ser guardada na tabela do usuário que está lá no nosso banco de dados. Tá? É um processo tão simples. Tá? Só com isso nós já temos as informações do usuário na memória do nosso computador. Agora só temos que confirmar essa gravação no banco de dados. Então vamos fazer o seguinte: if o que? Se o meu contexto, porque essa mensagem de momento, tá, essa informação do usuário de momento está dentro do meu contexto, tá, adicionei no contexto. Agora vou pegar o contexto, vou lhe mandar executar isso lá no banco, tá? Ponto save, ok? Sai aqui primeiro contexto, isso não, ok? Contexto ponto save change async, tá? Save change async, abrir e fechar parênteses. Se isso for igual a 1, significa que ele salvou com sucesso. Agora eu tenho aqui um erro porque o método é assíncrono também, então eu tenho que colocar aqui await, tá? Então, se ele salvar no banco de dados, então significa que essa linha aqui vai ser igual a 1. Então, logo eu vou retornar uma mensagem para o meu usuário. Tá? E o meu método, tá? Eu estou a dizer que ele retorna uma string, um texto. Então, vou colocar aqui um texto entre aspas duplas. Se conseguir salvar, tá, o nosso if, se for verdade, ele executa o que está aqui. Então, vou lhe dizer: usuário cadastrado com sucesso. E ponto e vírgula. Então, sempre que eu conseguir cadastrar um usuário, esse vai ser a mensagem de retorno que eu vou ter. Se eu não conseguir cadastrar, então vou retornar aqui erro no cadastro do usuário. Ponto. Só isso. Depois vocês podem começar a personalizar as mensagens, procurar um texto melhor para colocar aí. Até aqui já temos o nosso método que grava o usuário no banco de dados. Só isso, tá? Reparem que são poucas linhas que nós temos para fazer o processo de cadastramento do usuário. Essa filosofia vai ser igual para todo tipo de cadastro, produto, seja lá o que for, transação. Vamos seguir essa filosofia, ok? Estamos em 9 minutos. Não vou tocar ainda no fazer login.
vamos finalizar por completo o nosso criar conta, ok? Já temos o criar conta na interface, temos ela agora aqui no serviço. Agora temos que ter ela lá no controller, tá? Porque o controlador é a nossa porta de visita, praticamente, se assim podemos dizer. Ok? É aqui onde tudo acontece. A informação chega por aqui, depois do controlador é que ele vem para a interface vai para o serviço executa no banco. Depois o banco diz se conseguiu gravar com sucesso, essa resposta do serviço vai voltar para a interface depois devolve no controlador. E nós já temos a interface, já temos também o serviço, só não temos ainda o controller. Vamos fazer o controller na próxima aula. Então, já estamos em 10 minutos, essa vai parar por aqui, ok?